sobre crianças morderem outras crianças na escola. Nós recebemos muitas mensagens de mães, de pais, dizendo que o filho foi mordido na escola e que eles não sabem exatamente como agir. A criança está com medo de ir para a escola porque teve caso até da criança que sangrou porque o coleguinha mordeu. E a nossa resposta, quando vem esse pedido de ajuda, ou de pais relatando que o filho foi mordido, ou principalmente de mães falando, minha filha ou meu filho está começando a morder, eu estou explicando para ele, mas ele não entende. Tem uma linha de pensamento que a gente traz, que é a seguinte: uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, aliás, qualquer criança, e seja uma criança típica, seja uma criança neurodivergente, nesse caso, nós, adultos responsáveis, precisamos ensinar nossas crianças que bater e morder não é um comportamento aceitável. É um desafio maior para crianças que têm dificuldade de autorregulação, que têm as questões de impulsividade? Ainda assim, é um desafio maior, mas nós precisamos assumir a responsabilidade enquanto adultos de ensinar que não pode. E por que a gente precisa fazer isso? Porque o que mais nós lutamos, seja no caso da inclusão, seja no caso de uma criança que é típica, não tem questão nenhuma, nós queremos que essas crianças aprendam a conviver. Elas precisam aprender a conviver com outras crianças da mesma idade que têm os mesmos desejos. E aí, o respeito que nós queremos ter para com nossos filhos, em relação aos desafios que eles enfrentam no desenvolvimento, esse respeito precisa ser também ensinado para o seu filho em relação aos colegas, aos primos com quem ele vai conviver. Não faz sentido a gente ficar falando de educação respeitosa, de educação positiva, se a gente não ensinar as crianças a respeitar os colegas. Não faz sentido, gente. Então, onde está o ponto que nós estamos confundindo tudo? E aí tem muita ciência, tem teoria que embasa, que explica, que traz solidez para tudo que a educação positiva traz enquanto busca por uma educação mais respeitosa. Está tudo certo, faz todo sentido. Porém, quando a gente começa a usar os termos educação respeitosa, educação positiva, para querer explicar por que uma criança morde, por que uma criança bate, e querer justificar esse comportamento como algo aceitável, nós estamos, inclusive, faltando com respeito com profissionais que estudaram, que pensaram, que escreveram essa teoria e que aplicam de forma séria. Então, vamos separar as coisas. Não tem nada a ver com educação positiva você dizer que, não, mas ele morde porque ele precisa de um tempo para entender que ele não pode morder. Ele só está tentando expressar não tem que expressar nada com mordida nem com batida, gente. E uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, ela não tem que primeiro entender porque ela não pode morder para depois parar de morder. Vamos inverter isso aqui? E vamos assumir a nossa responsabilidade enquanto adultos? Porque quando a gente fica assim, não, ele precisa primeiro entender, depois ele vai parar, nós estamos lavando as mãos da responsabilidade que é nossa de ensinar uma criança a conviver socialmente, a respeitar as outras pessoas. E para que a gente consiga fazer isso, que essa criança respeite, que ela seja aceita. Sabia que quando você não ensina o seu filho que não pode morder assim, é bravo, desse jeito que fala, não traumatiza seu filho. Se você falar bravo, brava ou bravo, porque ele está tendo um comportamento inadequado, que falta com respeito com a outra criança. Não tem nada demais você falar brava, é isso que o seu filho precisa. Ele precisa entender que aquele comportamento não é aceitável. E qual é a maneira de ensinar isso? É você tendo uma postura de respeito, qual que é a postura de respeito? É ensinar o seu filho que aquilo não pode ser feito.
Isso é respeitar o seu filho, sabe por quê? Que se você não ensina, ele vai se tornando uma criança que ninguém quer conviver, com a qual ninguém quer conviver. Todo mundo sai de perto. E não tem nada pior para o desenvolvimento de uma criança do que ser afastada, não ter o sentimento de pertencimento atendido. E quem vai querer ficar por perto correndo o risco que uma criança vai morder a qualquer momento? Ninguém quer. Então, quando você não ensina o seu filho que não pode, você está faltando com respeito com o seu filho, porque você está criando nele atitudes e posturas de crianças que ficarão isoladas. E aí, você está faltando respeito com ele. Agora, falar bravo é ofensa? Não é, gente. Traumatiza falar bravo. Ai, mas gente, pelo amor de Deus, nós estamos passando do limite aqui. Sabe, não traumatiza uma criança. Se você que é mãe, você que é pai, você que é avó e que fica com seu neto, falar muito, muito bravo com ele, e não significa gritar, não significa ser agressivo, significa ser firme. Passar a segurança de que essa criança precisa para ela entender uma coisa só que ela precisa entender. Não pode morder e não pode bater. Ah, mas eu queria que ele entendesse por que não pode. Não pode, porque esse comportamento não é aceitável. E uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela não tem a formação cerebral para ela entender racionalmente porque não pode. E aí, quando você fica torturando essa criança, querendo que ela entenda por que ela não pode morder. E enquanto isso, as outras crianças lá da escola, da sala do seu filho, que também merecem respeito e que foram educadas para não morder, acabam se tornando as vítimas que seu filho vai morder. Você quer isso para o seu filho? Que ele fique rotulado, esse marque, como uma criança terrível, que morde todo mundo, que espanta todas as outras, que bate nas outras? Não. Então vamos parar de querer que a responsabilidade por aprender a conviver socialmente seja da criança. Não é, é nossa. É nossa. Então, primeira coisa, o seu filho, mas ele está me mordendo em casa. Pois é, porque ele está te mordendo em casa, é óbvio que ele vai e replica isso lá na escola. E aí, a hora que ele morder você em casa, você tem que parar tudo. Segurar o seu filho calmamente no sentido de sem nenhuma agressividade física, olhar firme no olho dele. Isso não pode. Não pode morder. Não pode morder. Bravo. Ele vai ficar triste? Ele vai chorar? Espero que sim. Você não quer criar uma criança que tenha sentimento? Gente, é claro que é para ele ficar chocado e é para ele chorar. E daí deixa ele chorar. Ele precisa processar isso. Precisa. E não pode morder. Simplesmente. Não pode você falar firme que não pode morder e começar no mesmo momento se derreter chorando. Ai, filhinha, mamãe. Não, você está explicando uma coisa que não pode. Se o seu filho entender que não pode morder, você arrasou. É isso que precisa. Ele não morder, ele não bater. Depois, conforme ele for aprendendo a brincar, a compartilhar, a passar a raiva, aquele desespero, aquele sentimento ruim de ter que lidar com algumas situações que ele não concordaria, em que ele não quer compartilhar o brinquedo, o material, a atenção do adulto, ele vai ter que processar isso, gente. Não faz mal isso ser difícil para ele e ele ficar triste. O que faz mal é a gente querer que uma criança que não tem condições nem físicas do cérebro entenda logicamente que o outro vai ficar triste. E vamos parar com isso, gente. Você não fica triste quando seu filho morde, você tem que ficar bravo. O colega, não é o colega vai ficar triste, não, o colega não vai querer, ninguém vai querer brincar com você. Só que você não precisa falar isso pro seu filho, você tem que saber isso. Entendeu? Você não precisa falar, ninguém vai querer brincar com você, fulano vai ficar triste, não vai gostar de você. Para com tudo isso. É simplesmente não pode. Não
pode, esse comportamento não é aceitável. Vamos parar de querer que a professora resolva isso. Gente do céu, não tem como uma professora dentro da sala de aula com várias crianças. Sabe o que acontece dentro da sala de aula? Essa professora fica tentando proteger aquelas crianças que são mordidas por aquele aluno que não aprende, que não pode morder. Porque ela vai receber cobrança de todo lado. Porque eu já vi muitas famílias das crianças que mordem irem lá cobrar a escola e a professora, porque que a professora não fez nada. Só que essa mesma família conta a tadinha, que ele morde em casa também. Gente, não faz o mínimo sentido isso. E vamos parar de colocar nome que não cabe nessa situação. Ah, é porque a disciplina positiva diz que eu tenho que ser respeitosa. Sim, você está misturando. Ser respeitosa é você... Isso é ser respeitoso. É educar o seu filho para que ele se respeite e respeite os outros. Pode sim você falar para o seu filho, isso aqui não pode, isso eu não admito. Ele vai aprender que não pode fazer isso. Se em casa, quando o seu filho morde, quando o seu filho bate, o que ele tem de retorno é você fazendo 1000 explicações, falando que você fica triste, você querendo que ele entenda por que ele não pode morder. Ai, dá um tempo para essa criança ser criança. Sabe como que a gente ensina uma criança a ser criança? Ensinando coisas que não podem, com firmeza, com consistência. Consistência, isso não é ser agressivo. Isso não é faltar com respeito. Faltar com respeito é não ensinar o seu filho que ele não pode morder o colega da sala. É faltar respeito, inclusive, com o seu filho. E ensiná-lo a faltar com respeito com as outras crianças. Gente, já tem estudo. Eu não queria falar isso agora, porque isso vai ser tema do nosso encontro com os gestores de escola que assinam o SOS Gestor Escolar. Vai ser um material que a gente vai enviar para esses professores. E nós vamos, daqui a pouco, começar a falar isso com vocês também. Mas já tem pesquisa que mostra, nós estamos aqui com alguns livros de pesquisas que mostram, não saíram no Brasil ainda, que nós estamos sobrecarregando nossas crianças quando a gente fica tentando que eles façam uma autoanálise dos seus sentimentos, quando eles não estão prontos para isso, eles precisam vivenciar os sentimentos. Doeu, tá triste? Vem aqui, te dou um abraço. Sim, isso pode, isso precisa. Tô feliz, oba, vamos brincar então, agora ficar querendo fazer que a criança pequena ainda, muito pequena, entenda todos os sentimentos, em vez de vivenciar os sentimentos, nós estamos acabando com essas crianças. Agora, isso da mordida na escola está frequente demais, gente. A gente precisa simplesmente parar com isso. Quem tem o poder de parar com isso? Você, mãe, você, pai. Você que é educadora parental, quando você vir alguém falando, ai, meu filho tá mordendo, não vai lá falar, vou ensinar os 5 princípios da disciplina positiva. Não é isso, não é nesse momento que isso cabe. Ajuda essa mãe, olha aqui, ó, fica firme, seu filho não vai ficar traumatizado se você for consistente em ensinar para ele que morder não pode. Não pode, só isso, não pode morder, só isso. Agora, quer conseguir educar de forma respeitosa, ensinar para o seu filho o poder não quero falar o termo em inglês, de um pensamento voltado ao crescimento, que ele entenda que ele consegue aprender, que ele é capaz. Gente, a disciplina positiva tem ensinamentos assim maravilhosos, mas ela não cabe na situação em que uma criança está mordendo ou batendo na outra criança. Não dá tempo dos 5 princípios. Vamos ver agora como que a gente vai fazer essa criança entender o sentimento dela na hora que ela morde. Não, ela precisa parar de morder. É só isso que precisa. E quando ela parar de morder, que ela conseguir se integrar com outras crianças, conseguir, ao ter que parar de morder, mesmo tendo a vontade de morder, porque ela entendeu que aquele comportamento não é aceitável, ela está desenvolvendo muitos recursos para lidar com os desafios que a vida vai trazer para ela. Então, partiu ensinar o seu filho que não pode morder. Por quê? Porque não pode morder. Não é para fazer toda uma teoria, um tratado do que não pode morder. Não é para fazer isso. Depois que seu filho crescer mais um pouquinho, no momento que você estiver dando banho, no momento que você estiver colocando para dormir, contando uma história, aí você pode falar sobre isso.
o que acontece quando uma criança morde, o que acontece com a criança que foi mordida. Mas na hora ali, que veio aquele impulso de morder, que ele veio morder você, pai, você, mãe, você, vó, nessa hora não é hora de teoria nenhuma. Não é hora, é só hora de colocar limite. Senão a gente não vai dar conta. Não tem professora, não tem escola, não tem mãe do colega que vai entender isso. Outra mãe não tem que entender porque que seu filho, todas as outras crianças estão lá na luta, aprendendo a se autorregular para não morder, e só o seu filho não consegue. E quando é uma criança, deixa eu falar agora separado, isso que é muito importante, gente. Quando é uma criança neurodivergente, o desafio é maior, mas o que tem por trás aí? Nós precisamos acreditar e mostrar para essa criança que a gente acredita que ela é capaz de entender que o comportamento agressivo não é aceitável. E eles entendem. Vamos parar de desprezar o potencial de aprendizagem, de conhecimento. O desafio para eles se autorregularem é grande, mas eles conseguem vencer esse desafio. Eles precisam que a gente acredite. Mas não são crianças neurodivergentes que estão mordendo, não. São crianças que estão lá mordendo e que todo mundo acha que, não, coitado, eu preciso esperar ele entender. Não precisa entender nada, só precisa que não morda. Quem quiser colocar qualquer comentário, não, mas é que tem tal questão. Eu quero ver se alguém tem uma explicação que me convença de que a gente tem que aceitar uma criança mordendo outra dentro da escola. Nem dentro de casa, viu, gente? Mas dentro de casa, se é uma coisa, que isso que é o desafio. Se você acha que você tem que ser mordida para educar um filho respeitosamente, eu sinto muito, você precisa de ajuda. Agora, se você não enxerga que as outras crianças da escola não precisam ser mordidas pelo seu filho, porque você acha que está certo seu filho morder você, aí nós temos um problema sério. É aí que a gente tem que mexer. Então, vamos lá ensinar o filho a não morder pelo bem do seu filho, pelo respeito a todas as outras crianças e à professora. Tá bom? Quem tiver dúvida, quem tiver comentário, quem ficar bravo, pode mandar aqui que eu vou adorar.